Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 15. A ressurreição de Cristo. O fato mais importante da história humana, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, você tem crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. A ressurreição dentre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos?
Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. O corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como a de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Jesus Cristo, é um espírito vivificante, que dá vida. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia! Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, isto é, morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele temos a vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor,
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A ressurreição de Cristo é por meio do Evangelho de Deus que nós somos salvos. Desde que nos apeguemos firmemente à palavra do Evangelho, confiando nela. O Evangelho diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, e apareceu a Pedro e aos 12, a mais de 500 pessoas de uma vez, e depois a várias pessoas. Meu amado, minha amada, o fato mais comprovado histórica e cientificamente, o fato mais comprovado da história humana e da ciência é a ressurreição de Cristo. Um repórter nos Estados Unidos ficou muito bravo porque ele era incrédulo, ele era ateu, sua esposa também, e sua esposa se converteu a Jesus. E ele ficou espumando de ódio porque ela se tornou cristã, com muito ódio. E ele procurou fazer de tudo para destruir o cristianismo. Disseram para ele, se você conseguir provar que Jesus não ressuscitou, todo o cristianismo é desmontado, cai por terra. Porque sem a ressurreição de Cristo, não há base para o cristianismo. A ressurreição de Cristo, a vida eterna que ele oferece, é o ponto básico do Evangelho. Então prove que Jesus não ressuscitou e você vai tirar a sua esposa desse engano. Meu amado, ele era um repórter muito inteligente, muito capaz. Ele fez de tudo, fez uma longa pesquisa exaustiva, pesquisa científica, pesquisa histórica, pesquisa psicológica. Ele pesquisou tudo, todos os fatos, profundamente, para provar que Jesus não tinha ressuscitado. E a cada pesquisa que ele fazia, era confirmado que Jesus ressuscitou. É o fato histórico mais comprovado, científica e historicamente. Esse filme se chama Merece Ser Visto, Em Defesa de Cristo, baseado em fato real. No final, ele se converteu porque Jesus ressuscitou, convenceu-o do seu pecado e de que Jesus tinha morrido para perdoar os pecados dele e que tinha ressuscitado para garantir a sua ressurreição, garantindo a sua vida eterna. A ressurreição de Cristo é o fato básico da vida cristã. Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou.